Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eu apreciaria muito pedir-lhes a gentileza de abrir a Escritura Sagrada para que leamos um versículo. Seja este versículo o versículo de número 8 do capítulo de número 4 da segunda epístola de Paulo, apóstolo, aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8. Espero por um instante, enquanto todos podem encontrar o passo bíblico que vem de ser anunciado. 2 Coríntios 4, 8, assim está escrito. Estamos prontos para a leitura? A favor de dizer amém? Amém. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essas palavras só poderiam estar no livro de Deus. O livro dos homens não aceitaria isto. Não produziria isto. Nenhuma mente humana seria capaz de, por si mesma, possuir tal iluminação, tal inspiração que redigisse isto. Mas ao Espírito Santo houve por bem legar-nos este precioso tesouro. Os irmãos não se incomodariam de que nós repetíssemos a leitura e o fizéssemos, por favor, todos juntos? Ok, vamos lá juntos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A Deus seja glória para todos sempre. Muito obrigado. Eu quero pedir aos irmãos a gentileza muito especial de que tomem agora o seu assento, por favor. Muito obrigado. A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma epístola singular, um pouquinho diferente das outras epístolas que o apóstolo escreveu, porque Deus lhe deu uma oportunidade muito especial, uma oportunidade única de fazer a defesa do seu apostolado. Inúmeras vezes nas Escrituras Sagradas, os homens sofreram e sofreram e sofreram, mas Deus não lhes deu o direito de questionarem o seu sofrimento, de falarem sobre ele, de discorrerem sobre ele. A Paulo, Deus deu esse direito. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta escrita para a defesa do apostolado de Paulo. Neste versículo, no versículo que nós lemos, Paulo está dizendo algumas coisas que não podem estar fora do nosso alcance. Paulo está separando as situações que nos são permitidas e as situações que não precisam ser permitidas para nós. Paulo está dizendo as coisas que podem ser normais para nós e aquelas que não deveriam ser normais. As normais são as primeiras. As que não devem ser normais são as outras, as últimas. Por exemplo, é permitido ser atribulado, mas não é permitido ser angustiado. É permitido ser perplexo, mas não é permitido desanimar. É permitido ser perseguido, mas não é permitido ser desamparado. É permitido ser abatido, mas nunca será permitido ser destruído. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas coisas muito lindas, muito especiais na vida, no caráter e nos escritos de Paulo. É muito fácil para uma pessoa que está muito bem de vida, financeiramente, muito próspera, é muito fácil para essa pessoa falar sobre riqueza, falar sobre abundância. É muito fácil. É muito fácil para uma pessoa que está muito alegre, uma pessoa que está muito feliz, uma pessoa que não tem problemas em si mesma e na periferia, falar sobre alegria, sobre regozijo. É muito fácil. Mas não é tão fácil dizer às pessoas que se regozijem quando se está preso. E foi isto que Paulo experimentou. Lá da prisão ele escreveu para os filipenses e disse: regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor.
Nesta epístola, Paulo está dizendo, e eu quero tomar esta noite a sentença central: perplexos, mas não desanimados. Eu vou pedir um favor: se der certo, vai dar certo. E como vai dar certo, já deu certo. Eu vou pedir que as irmãs digam perplexos. E os irmãos dirão, mas não desanimados. Muito bem ensaiado. 1, 2, 3. Agora vamos inverter. Os irmãos começam. Se há um homem que tinha razão para estar desanimado, o nome dele é Apóstolo Paulo. Ele tinha todas as razões nesta epístola. Na época em que escreveu esta epístola, ele tinha razões, motivos, subejos para estar desanimado. Eu vou mencionar um, talvez seja até o principal. Todos sabemos o trabalho difícil, penoso, demorado de Paulo no estabelecimento da igreja em Corinto. E Corinto exigiu de Paulo que ficasse mais tempo lá do que em outros lugares. Paulo ficou 1 mês e não realizou o trabalho. Paulo ficou 6 meses e disse, não está pronto. Paulo ficou 1 ano e disse, eu tenho que continuar. Paulo ficou 18 meses para poder estabelecer aquele trabalho. Ao contrário, por exemplo, de Filipos, que ele fez uma obra muito rapidamente. É muito bom que nós consideremos, existem obras que vão exigir pouco tempo de nós, mas existem outras que vão requerer mais tempo de nós. Uma das coisas mais difíceis e comprometedoras do nosso ministério e da nossa vida pessoal é quando nós queremos fazer com que todas as coisas sejam exatamente iguais. Uma experiência nunca será igual a outra, como um milagre de Jesus nunca é igual a outro. Nós sempre veremos essa diversidade na nossa vida pessoal, na nossa vida cristã e na nossa vida ministerial. Pois bem, Paulo passou 18 meses ensinando e formou uma igreja. A igreja de Corinto foi extremamente bem ensinada e chegou a atingir o nível espiritual de nomeada. Paulo disse que ele reconheceu que a igreja de Corinto era uma igreja na qual se manifestavam todos os dois. Coisa linda. Mas um tempo depois, não muito tempo depois que Paulo saiu, apareceram uns mestres, uns falsos mestres, das pragas que Satanás tem lançado sobre o mundo e especificamente contra a igreja. Uma das piores, das mais clamorosas pragas chama-se falsos mestres, que produzem falsos ensinos, que produzem falsos discípulos, que produzem um falso cristianismo, que geram falsos frutos e que leva à derrocada de muitas pessoas, às vezes unidades, às vezes dezenas, às vezes centenas. E aqueles falsos mestres começaram a ensinar e a contradizer tudo que Paulo ensinou. Paulo ensinou assim, mas não é assim, é assim. Paulo disse isto, mas não é isso. E outra coisa, Paulo não é o que ele... Não, Paulo é um chantagista. Paulo, não. E tentou desfazer tudo aquilo que foi construído por Paulo. Tudo aquilo. Quando Paulo soube disto, ele ficou tão triste. E era o momento de Paulo ficar desanimado. É para isso que eu lhe chamo a atenção nesta noite. Quando Paulo está considerando o que fizeram contra ele, quando Paulo está considerando aquilo que fizeram desmoronando um lindo castelo que por ele havia sido construído, não são do Espírito Santo, ele ficou perplexo. Porque perplexo nós podemos ficar. E já temos ficado muitas vezes. Nós ouvimos falar de tantas coisas que estamos perplexos. Não há nenhum de nós aqui que não tenha ficado perplexo por alguma coisa que viu pertinho, alguma coisa que viu mais adiante, alguma coisa que viu lá longe e alguma coisa de que eu vi muito distante. E Paulo diz, olha, perplexo eu estou, porque tem que estar perplexo. Perplexos nós estamos. Agora tem uma coisa, perplexos, mas não desanimados. Perplexos, mas não desanimados. Eu lhe trouxe esta palavra esta noite da parte do Senhor. Estar perplexo é normal para qualquer um de nós. Agora, não precisamos estar desanimados, porque nós temos um socorro de Deus, porque nós temos um apoio de Deus, porque nós temos uma resposta de Deus. Nesta parte central do versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo está, portanto, situando duas situações comuns na vida de qualquer pessoa, que começam pequeninas
que começam simples, mas se elas crescem, se elas se avolumam, se elas se agigantam, elas vão pôr em perigo a nossa vida cristã. Eu posso ter uma perplexidade diante de uma situação inusitada. Agora, eu posso estar desanimado por uma razão muito simples, mas se essa perplexidade também aumenta muito e esse desânimo se agiganta muito, nós vamos ter grandes problemas lá na frente. Por isso, eu estou lhes falando esta noite sobre... Podemos estar perplexos, mas, por favor, não estejamos desanimados. Existem alguns perigos que existem no desânimo. Eu posso pedir um favor à igreja do Senhor que repitam após mim? Existem alguns perigos no desânimo. Se você está aqui esta noite muito contente, você não está desanimado, porque se você estivesse desanimado, você não teria vindo. Você só está aqui esta noite porque você não desanimou. Agora, se você está aqui porque não desanimou, você sabe que, apesar disso, você e eu estamos sujeitos ao desânimo. Então, Deus está lembrando esta noite algumas coisas sobre o desânimo. Existem alguns perigos no desânimo. Primeiro perigo, irmãos, o desânimo rouba a nossa motivação. O pregador do evangelho não pode desanimar, porque se ele desanimar como pregador, suas mensagens vão perder o brilho, suas mensagens vão perder a graça. Até a inspiração que vem sobre o pregador, ela se reduz quando ele desanima. Então Deus está dizendo para todos os pregadores que me ouvem nesta noite aqui, ali, olhei, não desanime, não desanime, não desanime, não desanime. A nossa motivação é uma coisa que nos impulsiona. A nossa motivação é uma alavanca que nos conduz. A nossa motivação é algo que tem que morar dentro de nós. Você não pode perder a motivação. Você não pode perder esse ideal que mora dentro do seu ser. Desânimo rouba a nossa motivação. E para que a nossa motivação não seja roubada, nós vamos ficar aqui. Quando o desânimo vier, você diz: ei, já te conheço, minha motivação não vai mudar. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu vou continuar defendendo os mesmos ideais. Eu vou para os mesmos cultos. Eu vou ler a mesma palavra. Eu vou fazer as mesmas orações. Eu vou cantar os mesmos louvores, mas eu não vou perder a minha motivação. Deus, desça sobre cada pessoa nesta noite, aqui presente, a graça de não desanimar, para que não seja roubada a sua motivação. Quantos glorificam esta noite o nome do Senhor? O segundo perigo, quando nós desanimamos, é que desânimo ofusca a nossa visão. Você pode ter uma visão muito boa, você pode ver sem óculos, você pode ver sem lente de contato, você pode ver de perto e de longe. Particularmente, eu tenho uma admiração muito especial por muitas coisas que este pastor aqui possui. Eu estou falando do pastor Moses, que conheço mais que os outros. Mas uma coisa que me admira nele, acima de tudo, é a visão. Às vezes ele está chegando a um ponto num quadro, eu não consigo enxergar o quadro. Às vezes ele está lendo uma letra miúda numa placa, mas eu disse: onde está a placa? É uma visão linda, é uma visão linda. Agora eu vou dizer uma coisa: você pode ter a melhor visão que seja possível ter. Se você desanimar, sua visão vai ser ofuscada. Quando nós desanimamos, nós vamos perdendo a possibilidade e a capacidade e a habilidade de ver as coisas que estão diante de nós. Quando nós desanimamos, porque a perplexidade é diferente do desânimo. Quando eu desanimo, todo mundo sabe. Quando eu desanimo, eu ponho para fora este espanto que está em mim. Mas quando eu estou perplexo, eu exponho, é para fora. Mas quando eu desanimo, é para dentro, fica encolhido, fica secreto. Então ele fica roendo, ele fica corroendo a minha vida. Se nós desanimarmos, nós perderemos a nossa visão. A nossa visão será ofuscada. Como nós não desanimamos, a nossa visão é a mesma. Como nós não vamos desanimar, a nossa visão vai se multiplicar. E como nós nunca desanimaremos, nós nunca perderemos a visão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, se você olha para pessoas que você conhece e que desanimaram, você vai ver que desânimo pode nos fazer olhar para trás. O ânimo pronto,
a disposição da luta nos leva sempre para frente. Quando você encontrar uma pessoa que só vive falando do passado, as coisas hoje estão boas, estavam muito melhor em 1940, em 2010, as coisas estão ficando pior. Muito cuidado com pessoas que estão demasiadamente focando o passado. É porque elas estão desanimadas com respeito ao presente e se apoiam nas lembranças do passado. Nós vamos dar graças a Deus por todas as lembranças do passado, mas o que está vindo aí, o que está vindo aí, o que está vindo aí, o que está vindo aí. Mas muitas pessoas nunca conseguirão o que o futuro lhes reserva, porque se apoiaram demais no passado e se esqueceram de que existe um futuro. E essa diferença, essa transição entre estar no passado e mirar o futuro, isto acontece porque houve desânimo. Quantas pessoas gostariam de desanimar? Ninguém. Quantas pessoas nunca vão desanimar? Amém. Quando uma pessoa desanima, há outro perigo muito grande para que o desânimo produz. Desânimo produz dentro de nós complexos incuráveis. Toda pessoa desanimada, ela é complexada. O indivíduo animado, ele diz, está muito difícil, mas eu vou conseguir. Está apertado, mas eu vou entrar. Eu tenho pouco dinheiro, mas eu vou comprar. As portas estão fechadas, mas Deus vai abrir. Isso é prova dos animados. Isso é evidência dos animados. Esta é a sua história. Esta é a sua vida. Agora o desanimado diz, não dá, não dá. Olha só, é muito difícil. Está todo mundo contra mim. Documentos, não adianta. Eu já desanimei de buscar. Eu já desanimei de pedir. Quando nós desanimamos de buscar, fechou-se a porta. Quando desanimamos e não pedimos mais, a fonte de onde jorra a bênção para nós começa a tornar-se impossível de ser, agora outra vez, uma fonte viva. Desânimo produz complexos incuráveis. Se nós queremos estar sempre protegido por Deus de todas as formas de complexos que podem sobrevir à natureza humana, uma coisa que temos que fazer, não podemos desanimar. Mas eu posso ficar perplexo? Pode, perplexos, mas não desanimados. Vamos outra vez dizer juntos, perplexos, mas não desanimados. Por causa do desânimo, e isto é uma característica dele, por causa do desânimo, muitos têm parado. Você sabe que pessoas animadas não param. Elas diminuem a velocidade, mas não param. Os desanimados, eles não têm mais velocidade. E essa é uma prova, é uma diferença, é uma evidência do desanimado. O animado, ele mantém a velocidade. O desanimado, ele parou. A razão por que você não parou é porque você está animado. E como você nunca vai desanimar, você nunca vai parar. Você nunca vai desistir. Caia sobre nós a graça de perseverar. Desça sobre nós a unção de Deus para prosseguirmos e prosseguirmos e prosseguirmos. Alguém pode, na verdade, glorificar a Deus de todo o seu coração. Finalmente, eu queria dizer que o desânimo produz outro mal, muito triste, mas eu gosto de dizer, o desânimo, ele proporciona um desequilíbrio para a nossa fé. As pessoas animadas, elas creem pela manhã, à tarde e à noite. Os desanimados creem pela manhã, mas eles não creem à tarde. Os desanimados, eles creem no domingo, mas eles não creem na segunda. Os desanimados, eles creem em Deus em março, mas em abril eles estão, como diz lá na Paraíba, estão xoxos, tem um paraíba, estão xoxos. Essa é uma característica do desânimo. O desânimo é oscilante e o ânimo é reto. Glória a Deus. O desânimo, ele é periférico. O ânimo, ele é central. À medida que você não desanima, sua fé fica sendo construída. À medida que você não desanima, sua fé fica sendo robustecida. Está descendo sobre nós nesta noite, como se nós estivéssemos num laboratório, como se nós estivéssemos num grande hospital, e a igreja sempre é isto. Nós estamos agora sendo assistidos pelo médico chamado Jesus, enfermeiro-chefe chamado Espírito Santo, e ele está aplicando em nós injeções. Injeções de quê? De ânimo. De ânimo. Filho minha, filho meu, tem ânimo, tem ânimo, tem ânimo. Você vai vencer, você vai vencer, você vai conseguir. Diga, eu vou conseguir. E para que não pareça que isto é egoísmo, diga também para o seu irmão que ele também vai conseguir. Bendito seja o nome precioso do Senhor Jesus. Mas eu penso que existe alguma pessoa perguntando, eu não sei se esta irmã, pode ser ela, pode ser outra. Ela poderia perguntar, pastor Gesiel, mas me diga uma coisa. Por que as pessoas desanimam? Essa é a questão, não é, pastor Gesiel?
Por que as pessoas desanimam? Ninguém desanima porque a outra pessoa disse para desanimar. Há muitas coisas que nós só conseguimos fazer quando alguém nos manda fazer, nos orienta a fazer, nos ensina a fazer, nos ajuda a fazer, nos coopera para fazermos. Mas algumas coisas ninguém precisa mandar fazer. Para desanimar, ninguém precisa mandar. Rapaz, te desanima, por favor. Não, não precisa. O desânimo, ele surge assim. Agora, só que eu quero lembrar uma coisa antes de dizer as razões por que as pessoas desanimam. Deixa eu dar uma pequena informação. Varíola pega, irmãos. Varíola pega. Varíola, eu vou repetir a pergunta, por causa da resposta que está ainda débil. Varíola pega? Desânimo pega muito mais. Sarampo pega? Desânimo pega muito mais. Então, se você não quer que o sarampo pegue, muito menos que... Não fique ao lado do desanimado, porque está sujeito a você ficar mais desanimado do que ele. Não converse muito tempo com o desanimado, porque quando ele respirar, aquele hálito que vai vir chama-se desanimoide. Então aquilo vai fazer um mal tremendo para você. Você diz, fora desanimado, fora desanimado. E você, mas eu estou perplexo porque esse cidadão está desanimado. Muito bem, você está perplexo, agora você não está desanimado. Desanimado é ele que está. Bendito seja o nome do Senhor. Por que as pessoas ficam desanimadas? É bom olhar na Bíblia. Eu vou dar uma olhada aqui na Bíblia. Eu estou olhando para 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E eu encontro um dos maiores profetas da Bíblia desanimado. A primeira coisa que me alegra, apesar de tudo, é saber que, embora a Bíblia nos recomende que estamos sempre animados, se um dia eu ficar desanimado, eu também não vou pensar que estou desviado porque estou desanimado. Apenas eu tenho que deixar de ser desanimado para que não termine desviado. Pois bem, agora, a verdade é que Elias desanimou. Que foi que fez Elias desanimar? Uma das coisas que podem nos desanimar é a ameaça que nós recebemos. Ameaças frequentemente desanimam. Quase todos nós temos esta experiência de vida. Nós estamos prontos para muita coisa. Quem mora aqui está pronto para o frio. Quem mora aqui está pronto para intempéries da natureza. Nós estamos nos preparando hoje para muitas eventualidades. Eu moro hoje na Flórida, e quem está na Flórida sempre tem que olhar se a casa está preparadinha para um eventual vento um pouquinho mais forte, menos forte que o tsunami, mas mais forte do que uma ventania. Você tem que estar pronto ali. Estamos sempre preparados, mas nós nunca estamos preparados para uma ameaça. Toda ameaça nos pega de surpresa. Toda ameaça balança o nosso ser. Me ameaçaram, me ameaçaram, me ameaçaram. Nós temos poucas opções para fazer, para escolher, quando nós somos ameaçados. Elias não escolheu uma boa opção. Elias disse, quem é Acabe? Acabe, você é o perturbador de Israel. Acabe nunca ameaçou Elias. Ou seja, as ameaças de Acabe não afrontaram Elias, não lhe tocaram. Mas, quando foi Jezabel que ameaçou, Elias tremeu, Elias desanimou. O homem que matou 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, o homem que mata 850 profetas, por causa do seu ânimo, ele perde esse ânimo quando ele recebe uma ameaça. Uma coisa, os 850 profetas eram falsos, mas não ameaçavam Elias. Agora, as ameaças podem roubar o nosso ânimo. Eu quero dizer uma palavra especificamente para você. Eu não estou falando com todos agora, mas eu sei que eu estou falando com alguém. E se você é alguém que vai receber esta palavra, segure bem. Se você acaba de receber uma ameaça, fique de pé. Não é fique de pé aqui, não. Fique de pé no mundo espiritual. Se você acaba de receber uma ameaça, levante a cabeça. Se você acaba de receber ameaça, não se dobre. Se você acaba de receber ameaça, senão você vai repetir o gesto de Elias. Elias desanimou por causa de uma ameaça. Nós estamos aqui esta noite para dizer a Deus que com a ajuda dele, as ameaças não nos farão desanimar. Quem quer repetir esta sentença? Deus, com a tua ajuda, as ameaças não me farão desanimar. Só fala quem quiser. 1, 2, 3. Eu li hoje por algum tempo, 1 Samuel capítulo 15.
Ah, mas que capítulo? É daqueles capítulos da Bíblia que a gente lê porque tem que ler. A gente lê porque está na Bíblia. A gente não fica com vontade de ler outra vez. Mas tem que ler porque tem que ler. 1 Samuel 15. Davi, nosso querido Davi, um dos homens mais animados que nós conhecemos na Bíblia. Impressionante como Davi era um homem animado. Mas como você pode provar que Davi era animado? Você acha que enfrentar um gigante não é coisa de quem está animado? Mas houve uma coisa que desanimou Davi. Foi o dia em que a notícia chegou e disseram: teu filho está reunindo o povo para se fazer rei em teu lugar. E Davi disse: só me resta uma opção, fugir. Esta é a evidência de quem está desanimado. Fugir. Considera-se totalmente incapaz de enfrentar o problema. Deus me mandou aqui esta noite para te dizer: não fuja do problema, enfrente-o. Não desanime diante do problema, enfrente-o, porque o Deus de Israel, que é o Deus da igreja, que é o Deus do céu, que é o Deus eterno, que é o Deus poderoso, que é o Deus invencível, que é o Deus soberano, ele vai dar vitória a você. Não recue, não recue, não recue. Mas quando Davi soube, teu filho, e Davi tinha uma predileção muito particular, muito especial por Absalão. Ele só transferiu essa predileção para Salomão porque Absalão morreu. Senão ele teria insistido, ele teria investido em Absalão. Porque depois que Absalão fez o que fez, quando morreu, da maneira que morreu, Jacó, o cidadão ainda vai, Davi ainda vai dizer: oh, meu filho Absalão, como... Tá bom, era pai. Mas eu quero levar isto para o terreno espiritual. Como é que você se comporta quando o seu filho na fé lhe trai? Como é que você se comporta quando o seu filho na fé vem contra você? Aí você tem uma oportunidade de pensar: por que foi que Davi desanimou? Porque quando são os estranhos que nos agridem, quando são os estranhos que nos ofendem, mas quando é um filho que quer tomar a coroa, aí Davi disse: aí eu não posso fazer mais nada, eu vou fugir. E Davi fugiu. Algumas pessoas foram com ele. A história é muito conhecida. Aí no meio do caminho tem Uzai, no meio do caminho tem Ziba, no meio do caminho tem Aitofel. O capítulo, meu Deus, e o capítulo que segue também. Mas esse homem, ele não morreu no desânimo, porque lá na frente ele escreveu um salmo e diz: alma minha, deixa eu te dar um conselho, minha alma, espera no Senhor e te anima. Espera no Senhor e te anima. Espera no Senhor e te anima. Mas uma razão porque nós muitas vezes nos animamos é porque nós somos traídos, atraiçoados por pessoas que nos são muito queridas. Aqui há vários pastores nesta noite. A partir do apóstolo, nós temos pastores aqui. E nós, pastores, sabemos a dor que nos causa ver uma pessoa que nós encontramos como membro da igreja e alimentamos não somente espiritual, mas até mesmo materialmente. E lhe demos toda a ajuda necessária. Ele vai crescendo e crescendo. Daqui a pouco o trouxemos para ser diácono. E daqui a pouco o trouxemos para ser presbítero. E ele está pregando bonito. Ele está conseguindo alguma coisa muito boa. E o levamos evangelista. Daqui a pouco, nós tornamos pastor. Em seguida, sentimos o que Davi sente. Aí o Absalão, que era a coroa de Davi. É muito difícil numa situação dessa não desanimar. Primeira coisa que você faz diante disto é ficar perplexo. É permitido. Você pode ficar perplexo, você não vai aceitar, porque se você não ficar perplexo, parece também que você não tem mais sensibilidade. Deus, o que é isso? O que é isso? Eu estou espantado. Tudo bem, agora fique espantado, mas não fique desanimado. Fique perplexo, mas não fique desanimado. Então vamos cultivar esta graça de Deus, de manter a perplexidade, mas não perder o nosso ânimo, não perder a nossa motivação. Quantos podem mais uma vez exaltar a majestade do Senhor nesta noite? Jesus disse uma vez que o maior homem nascido de mulher chamava-se João Batista. Obrigado, irmãos. É isto mesmo. O maior homem nascido de mulher chamava-se João Batista. E quando você vê João Batista no deserto, raça de víboras! Isso aqui é um homem animado. Quem vos ensinou a fugideira futura? Deus, me faz um pregador igual a este. É muito bom nós acabarmos com essa história de
Deus, me faz um pregador igual a fulano. Se você pedir muito a Deus para ser igual a João Batista, cuidado com sua cabeça. Se você pedir muito a Deus para ser com Paulo, vem aí 195 açoites. Deus não lhe levantou para ser outra pessoa. Deus levantou para você ser você. Para você ser você. E você é uma pessoa única no reino de Deus. Única no reino de Deus. Agora, se você não for um joelho que está aqui fazendo uma obra tão linda no corpo, você pode ser um dedo. Agora, diga que o corpo só é completo quando tem joelho, mas também quando tem dedo. Seja o que Deus quer que você seja. E João Batista, esse homem não desanima, impressionante. E vem o raça de vibros. João Batista, você está animado? Não, eu sou animado, eu nasci para ser animado. Outra coisa, eu não era nem nascido ainda, meu filho, já existia um avivamento dentro do ventre da minha mãe. Comigo é assim, eu sou do ânimo. Mas um dia, João Batista começou a duvidar de que Jesus fosse Jesus. É ou não é? Será ou não será? Esta é uma outra razão porque nós desanimamos. É quando nós deixamos que alguma dúvida tome conta do nosso coração. Cada vez que vier uma dúvida, cada vez que vier uma incerteza, expulse isto, resolva isto, mande isso embora, porque as dúvidas podem nos conduzir ao desânimo. E o João disse, aí levaram o João para a prisão, está vendo? O que é que eu estou fazendo? Aquele meu primo, que na verdade é o Messias, falou que eu sou o maior homem. Pois o maior homem agora está na maior prisão. O maior homem agora está na maior. Mas que coisa triste. E comecei a ter, será que eu sou chamado? Toda pessoa que deixa que as dúvidas se mantenham evidentes na sua vida, ela está entrando numa terrível onda de desânimo. Pastor, se você está sofrendo, mas você tem chamado de Deus. Meu irmão, se o irmão está experimentando dificuldades, mas não tem nada que ver para você pôr em dúvida o seu chamado para ser filho de Deus, o seu chamado para ser um crente. Nós não podemos deixar que as dúvidas se acomodem em nosso espírito, porque dúvidas nos levam ao desânimo. O que é que produz desânimo na pessoa? Uma outra coisa que produz desânimo na pessoa são as nossas frustrações. E a maioria das nossas frustrações ocorre porque nós não entendemos a coisa direito. A maioria das nossas frustrações acontece porque nos faltou discernimento para entender o que é que está acontecendo. 2 discípulos estão no caminho de Emaús. Sabe por quê? Porque eles ficaram perplexos na sexta e ficaram desanimados no domingo. A perplexidade da sexta não pode conduzir a um desânimo no domingo. Eles ficaram perplexos porque viram Jesus crucificado, mas ficaram desanimados porque não o viram ainda ressuscitado. Não veja a obra de Deus somente pela metade. Não deixe que a sua mente se preocupe só com a primeira parte. Quando Deus lhe fizer uma promessa, espere se cumprir toda, para que você não desanime antes do fim da promessa ser cumprida. E os discípulos estão desanimados. Se um era desanimado, o outro era mais. E quando Jesus chegou, ainda desconhecido para eles, eles soltaram a bomba. Disse, é o seguinte, eu estou na área de você. Primeiro, você é desatualizado. Você pensa que não leu o Jornal da Sexta. É que eles haviam lido o Jornal da Sexta, Jesus estava com a manchete do domingo. É só tu, peregrino em Israel, você não está sabendo o que aconteceu. As coisas que aconteceram, já disse, quais? Eles não sabiam tudo. Por isso nós temos que ler a Bíblia toda. Não apenas João 15 e não apenas Salmo 91, tem que ler tudo, porque algumas notícias não estão no Salmo 91 nem em João 15, estão escondidas lá no livro de Provérbios. Algumas notícias muito boas que vão fazer muito bem para o nosso coração, elas estão, porque nós gostamos muito de filé, mas quem lê Bíblia não pode também ficar só comendo filé, você tem que pelo menos uma noite comer uma sopa de osso seco. Muito bem. Quando você passar em Ezequiel 37, o que é que causa desânimo na nossa vida? São frustrações, o entendimento incompleto, o entendimento parcial de alguma coisa que está acontecendo no mundo espiritual, mas nós não vamos ceder ao desânimo. Por quê? Porque nós não faltamos culto, porque nós estamos lendo a Bíblia, estamos sendo bastante ensinados e Deus está nos dando vitória. Amém? Eu estou agora querendo chegar a um ponto em que eu vou perguntar a Deus, apesar de estar aí dito que nós temos o direito de estar perplexos, mas não temos o direito de estar desanimados, qual é a cura para o desânimo? Então, a Bíblia é tão simples e tão eficaz. Eu gosto de lembrar o que
gosto de falar. A diferença entre nós, pregadores, nós quer dizer eu, né? Os outros, a diferença entre eu como pregador e Jesus, a diferença é a seguinte: Jesus, eu penso raso e acho que devo falar profundo. Que tolice, né? Aí Jesus não, Jesus pensa profundo e fala raso, para todo mundo entender. Então essa diferença é tudo. Essa diferença. E às vezes nós queremos que as receitas de Deus sejam difíceis de ler, como a dos médicos brasileiros. As receitas de Deus todo mundo pode ler. Até a criança lê a receita que o médico Jesus passa para nós. E as receitas para o desânimo, elas são muito claras na Bíblia. São 3. Número 1, número 2 e número 3. Número 1. Abasteça sua alma com as palavras pessoais de Deus a respeito do ânimo. Ouça como é que Deus trata com uma pessoa que eventualmente pode desanimar. Deus está sabendo que Josué é valente. Deus está sabendo que Josué é corajoso. Deus está sabendo que Josué vai tomar Jericó. Mas Deus também está sabendo que quando a outra cidade não for tomada, está sujeito a Josué desanimar. Aí Deus, que é o único médico que prepara o remédio antes da doença vir, só Deus faz isto. Aí Deus já disse para Josué, antes de conquistar Jericó, Josué, é o seguinte, anima-te, Josué. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Quando Deus fala essas 3 palavras, Deus cura o nosso desânimo. Tem bom ânimo. E como o pai é verdadeiro e o filho segue os passos do pai, porque é igualmente verdadeiro, Deus disse para Josué, tem bom ânimo. E Jesus disse para aquela mulher, tem bom ânimo. Deus está falando com cada um de nós. Eu te conheço, eu conheço as suas fragilidades. Agora eu vou te falar só uma coisa, tem bom ânimo. Não fique desanimado, não fique desanimado, não fique desanimado. É isso que Deus está dizendo para Josué. Tem bom ânimo, quer dizer, não fique desanimado. Mesmo que você fique perplexo, mas não fique desanimado. Há uma ação de Deus na nossa vida. Agora, em segundo lugar, são palavras específicas que nós temos na Escritura Sagrada, que não são palavras ditas por Deus para uma pessoa, mas que estão estabelecidas na Bíblia para nós, no sentido geral. E eu acho que eu tenho aqui na Bíblia 2 passagens que eu penso que seria muito bom. O anjo do Senhor chegou para Gideão e disse assim, vai nesta tua força. Fala isso com um campeão. Ô, campeão, vai na tua força. O campeão diz, mas claro, eu sou campeão. Agora falar para um que está em último lugar na fila, para um que chegou em último lugar na corrida. Na verdade, para ele a fórmula nem foi 1, foi 19. Ele está tão atrasado. Ele diz, vai na tua força, campeão. Mas o senhor está falando com você. Quando nós desanimamos, nós perdemos o título e a experiência de campeão, e nós passamos para o fim da fila. O desânimo tira você da frente da fila e põe lá atrás, porque os animados vão passando. Em compensação, quando você se anima, você sai do último lugar da fila e você vai lá para frente. As pessoas que estão na frente são os animados. São as animadas que exalta esta noite a majestade do Senhor. E o anjo disse assim, vai nesta tua força, varão valoroso. Mas, escute essa palavra que Deus está dizendo. Está aqui, Isaías 35:4. Se a igreja puder repetir, que bom será. Dizei aos turbados de coração. Parece que está falando comigo. Todo mundo sabe que é turbado de coração. É aquele que você aborrece, não crê em nada, não confia em nada, não espera nada, não deseja nada, não fala comigo que eu já estou por baixo. Meu Deus, Deus está falando com essa gente. Então vai dizer assim, seus ordinários, vocês realmente estão falidos. Sereis? Não, Deus diz assim, sede fortes. No pior dia da nossa vida, ao invés de Deus vir para nós e dizer que nós, na verdade, não valemos nada e vamos nos arrebentar, ele disse, sede fortes. Que mais? Disse, não tem mais. Mas que mais? Eis que o vosso Deus virá com vingança. Que mais? Ele virá e vos salvará. É assim que Deus nos anima. É assim que Deus cura o nosso desânimo. Como é que Deus cura o nosso desânimo? Pastor, é uma igreja com milhares e milhares e milhares de pessoas. Vê aquele estacionamento que já está dando problemas lá, porque o governo, a prefeitura já está criando problemas. E experimentar um período de avivamento em que as coisas acontecem tudo. E de repente você vai pastorear uma congregação e o culto só vieram 7 pessoas.
Me fala aqui. Me apresenta aqui um pastor que fica todo eufórico e pulando e saltando quando só vão 7 pessoas no culto. Me mostra aqui um pastor que no 4 de julho ele vai para o culto e a casa está vazia e ele dá graças a Deus porque não veio ninguém. Isso não existe. Isso não existe. 4 de julho o pessoal vai mesmo. O que é que você vai fazer? Se Deus tiver uma palavra para mim, e aí eu saberei que Ele está curando o meu desânimo. Naquele dia em que você está percebendo que não está tão bem como você gostaria, escuta só o que é que Jesus fala. Diz assim, olha, não temas, ó pequeno rebanho. Você sabe para que Jesus deixou essa palavra? Para que nós recuperemos o nosso ânimo. Não temas, ó pequeno rebanho. Mas por quê? É porque vocês vão ficar grandes? Não, Jesus não disse. É porque vocês vão crescer? Não, tem uma coisa melhor do que ser grande. Tem uma coisa melhor do que crescer. Tem uma coisa melhor do que estatística. Tem uma coisa melhor do que número. Tem uma coisa melhor do que multidão. Qual é? A vosso Pai agradou dar-vos o reino. A vosso Pai agradou dar-vos o reino. A excelência da bênção de Deus consiste em que ela é uma bênção muito além das estatísticas, muito além dos números, muito além do visual, muito além do palpável. Ela é uma bênção sobrenatural. Ela é uma bênção espiritual. Tem mais, ela é uma bênção eterna. E esta é a razão porque nós nunca vamos desanimar, que as bênçãos que Deus marcou para nós, elas são bênçãos eternas. Em último lugar, como é que nós somos curados do desânimo? Somos curados por palavras que Deus deu especificamente para homens de Deus e que nós pegamos. Somos curados pelas palavras genéricas que Deus deixou na Bíblia, mas somos curados quando Deus levanta alguém para nos animar. E é isto que eu quero nesta noite pedir a Deus. Deus, este teu povo que está aqui esta noite, está aqui porque está animado. Agora eu vou te pedir uma coisa, dá uma graça especial a cada um para levar uma palavra de ânimo para quem não está aqui. Você pode ser um instrumento de Deus para animar as outras pessoas. Você pode ser um instrumento de Deus para animar as outras pessoas. Você não fale se não quiser. Pelo amor de Deus, não fale se não quiser, para não ficar feio para mim de obrigar você a dizer uma coisa. Mas se você quiser, põe a mão no coração e diga, Senhor, faz de mim um instrumento para animar os meus irmãos. Paulo está a ponto de desanimar quando escreveu a carta aos Coríntios, mas ele não desanima. E para que a pessoa não desanime, e esta é uma regra de ouro, quando você estiver sentindo que vai desanimar, inverta a situação, começa a animar os outros. Ah, mas você está falando, você está animado? Eu não estava, mas só em te animar eu já estou animado. E Paulo escreve para os Coríntios, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quem sabe animar os outros, nunca fica desanimado. Quem anima os outros com a unção do Espírito Santo, nunca fica desanimado. Eu vou tomar 5 minutos restantes, 5 minutos finais, por causa da outra palavra. Eu falei isto o mais rápido que puder, mas para completar. Como é que diz o texto? O que é que nós escolhemos? Primeira palavra, perplexos. Mas não... Eu tomei todo esse tempo para falar sobre desânimo. Não. Para falar contra desânimo. Falar sobre desânimo, não. Desânimo não é meu tema. Não é para falar sobre desânimo, é para falar contra desânimo. Mas eu quero terminar falando uma palavra sobre perplexo. Daqui para frente, e até o dia da volta de Jesus, cada vez mais nós ficaremos perplexos. Não sei quantas pessoas têm recebido, mas essas bênçãos aí de, por exemplo, o livro do rosto. O livro do rosto é uma bênção, mas é uma... Bom, algumas pessoas preferem chamar Facebook. Muito bem. Olha, são tantas notícias. Tem pessoas que estão procurando notícia ruim de todos os lugares para pôr no Facebook. É verdade ou não é? E alguns de nós, algumas pessoas da igreja estão começando a ficar desanimadas porque elas estão sendo envenenadas com notícias ruins que chegam. Estão nos deixando perplexos. Eu trouxe uma coisa. Quando você abrir o Facebook e ver uma notícia ruim, você tem o direito de ficar perplexo. Outro dia, não é, pastor Moço? Outro dia andaram circulando. Aquilo foi demais. Um cidadão pôs umas coisas tão vergonhosas, tão tristes, e um crente falando do outro, um crente falando dos pastores, um crente falando de todo mundo, menos dele. E foi uma coisa terrível.
e a gente fica perplexo. Você não está fazendo nada demais se você ficar perplexo. Você está tendo uma reação natural que Paulo também sentia. Paulo diz, perplexo. Eu estou perplexo. Quando esses falsos mestres entraram em Corinto, eu fiquei assombrado, fiquei perplexo. Perplexidade é uma reação que se oferece quando se fica espantado. Que é isso? Não é possível. Que é isso? É verdade. Aconteceu. Fulano, sim. Aconteceu. Eu estou perplexo. 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 Só mais uma vez. Perplexo. Nós faremos sempre esta diferença. Nós vamos caprichosamente fazer esta diferença. Perplexos, mas não desanimados. Eu termino dizendo o seguinte. Perplexidade. As irmãs podem falar esta palavra? Só as vozes femininas. Vejo que música quando as irmãs falam. Perplexidade. Agora vejo o trovão. Os homens falando. Coisa linda. Deus fez isso na igreja. É o trovão com a melodia. Muito bem. Perplexidade. Eu termino dizendo. Um dos maiores sinais da volta de Jesus está em São Lucas capítulo 21, verso 25. Dos maiores sinais. Jesus diz assim, e haverá sinais no sol e na lua, bramido das ondas e do mar, e haverá perplexidade. Jesus disse que um dos sinais da sua vinda será perplexidade, um clima de espanto que vai cobrir a terra. Isso envolve a igreja, porque nós somos cidadãos, nós brasileiros. Agora, faz uma semana, aconteceu uma coisa no Rio de Janeiro. Ninguém poderia jamais imaginar que isso aconteceria. A polícia preparou umas faixas, uma grande faixa, em inglês, e pôs lá no aeroporto as pessoas vindo de outros países, chegando ali e dizendo, welcome to hell. Bem-vindo ao inferno. A polícia. Aí diz assim, esta cidade não tem governo, esta cidade não tem dinheiro, esta cidade não tem segurança. Mas o que é isso? Aí você fica, mas não desanimado. Aí você fica. Então Jesus disse, um dos sinais da minha volta será este. Haverá perplexidade. Jesus falava o grego. Nós falamos português. Os senhores falam inglês. Quando Jesus pronunciou a palavra perplexidade, ele não pronunciou no português. Ele pronunciou no grego. E a palavra grega, que é traduzida na língua portuguesa por perplexidade, significa literalmente beco, sem. Jesus está dizendo que um dos sinais da vinda dele, dos mais fortes, é que quando estiver bem pertinho de ele voltar, o mundo estará num beco, sem saída. Eu vou fazer 3 ou 4 perguntas. Primeira, moralmente, existe saída para o mundo? O mundo não tem saída moralmente. Está um escândalo, um escândalo. O presidente desta nação está falando constantemente sobre a necessidade de nós sermos generosos para com a população. E agora as Forças Armadas deste país, que estavam sendo resguardadas por muito tempo dessas chamas, dessas coisas terríveis que corrompem a moral, introduziu agora, então, nas Forças Armadas, vale tudo. E quando vale tudo lá, imagine nas Forças Desarmadas. Pois bem, no Brasil não precisa falar, não precisa falar. É uma anarquia. Na Holanda, eu estive na Holanda a semana passada, o pastor dizendo, pastor, isso aqui, Sodoma é pouco. Sodoma era um ensaio para Amsterdã. Coisa terrível, perplexidade. Então, não existe saída para a dimensão moral. Financeiramente, o mundo está bem ou está mal? Está mal. Eu estava lendo hoje, diz que nos últimos 15 anos, a libra esterlina, quando fala libra esterlina, a gente sempre logo da rainha, né? Tão forte a moeda. A libra esterlina está com o seu valor mais baixo dos últimos 15 anos. Acabou-se tudo. O desgoverno completo no mundo. Não há saída financeira, não há saída moral, não há saída social, não há saída intelectual, porque são teorias tão infelizes que aparecem neste mundo. Então não existe saída. Eu concluo dizendo o seguinte, o mundo está nessa desordem completa e nesse estado de perplexidade,
pelas seguintes razões. Quando os dirigentes da sociedade humana olham para trás para ver se recolhem do passado lições para o presente, eles não encontram o que recolher para aplicar agora, porque esta é uma nova sociedade. Então não existe saída para trás. Por favor, digam, não existe saída para trás. Mas diz, bom, então vamos ver se existe saída para a direita. E agora eu estou entrando em uma conotação política. Saída para a direita. Vamos ver. Mas já se provou e comprovou que a direita não é a solução. Então vamos falar juntos. Não existe saída para a direita. Tem um escapezinho aqui. É a esquerda. É difícil até de falar isso. Tem uma saída para a esquerda. No Brasil não deu certo. Na Rússia também não. Na Venezuela. Ok, muito bem. Essa saída para a esquerda não deu certo. Então vamos falar. Não existe saída para a esquerda. Tem uma possibilidade, é para frente. Mas todos os governantes do mundo reconhecem que não existe um porto seguro à vista. Todos entendem que não há nenhuma perspectiva de melhora para o mundo. Então não existe saída para trás, não existe saída para frente, não existe saída para baixo, não existe para a direita, não existe para a esquerda. O mundo está no estado de perplexidade. O mundo está num beco sem saída. Mas a igreja não está neste beco sem saída. Porque nós não temos saída para trás, nós não temos saída para a direita, nós não temos saída para a esquerda, nós não temos saída para a frente, mas dá uma olhadinha para cima. Vamos estar de pé. Nossa saída é para cima. Nossa saída é para cima. Por isso, com o que está acontecendo no mundo, nós estamos perplexos. Por causa da situação do mundo, nós estamos perplexos. Mas por causa da nossa saída para cima, nós estamos perplexos, mas não estamos. Estamos perplexos, mas não estamos. Olhe para a direita e você fica perplexo. Olhe para a esquerda, você fica perplexo. Olha para trás, você fica perplexo. Olha para frente, você fica perplexo. Olha para cima, você continua perplexo, mas não desanimados. A Deus seja a glória e o ânimo de Deus reine sobre os nossos corações para sempre e sempre.